Mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra para vocês nesta noite. Quem aqui é jovem, levanta a mão. Ó, isso aí, muito bom, muito bom. Meu Deus, tão poucos? Estou perguntando isso aqui, vou perguntar mais uma vez. Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Olha, tem pouco jovem, ó, muito bom. Ó. Isso aí, estou vendo jovens grisalhos aqui também, cabelos brancos, platinados, isso aí. Um espírito jovem, né? A palavra diz que a força de Deus está nos jovens, né? Mas não somente falando assim de pessoas de 20 anos, 25 anos, 34 anos, né? Mas mais para frente, né? É o espírito que você carrega, né? Um espírito um espírito enérgico, pronto, prestes para toda boa obra, prestes para fazer o que foi determinado por Deus para você fazer. Amém? O Senhor nos chama a procurarmos ter ou mantermos também um espírito jovem, né? Um coração disposto a executar aquilo que Ele determinou para nossas vidas. Eu queria te convidar a poder abrir a sua Bíblia em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 3. Vamos ler bem rápido. 1 de Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 14. Primeira de Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Amém? Estamos aqui? Quem não tem uma Bíblia, tem alguma dificuldade, pode olhar aqui, a Bíblia está sendo projetada também. Amém? Vamos lá. E diz assim: vamos ler juntos? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era também um profeta, um sacerdote, né? Naqueles dias a palavra do Senhor era o quê? Rara, era muito escassa, né? As visões não eram frequentes. Vamos continuar? Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. Versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Continuamos. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou novamente e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não te chamei, volta e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, Senhor. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deita-te. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Veio o Senhor, se colocou de pé e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Versículo 14.
Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Amém? Quero agradecer mais uma vez ao Senhor. Amado Pai, Espírito de Deus, aqui está a tua palavra. Não por algo religioso faço essa oração, mas eu quero, Senhor, buscar em Ti, Deus amado, a segurança de que seja a Tua palavra genuína, meu Deus, inspirando em nosso coração o retorno aos Teus caminhos, Deus. Que a Tua palavra venha tirar de nós toda a cegueira espiritual, que a Sua palavra venha lavar nossos corações, nossas mentes, que a Tua palavra venha trazer esclarecimento nesta noite, que a Sua palavra e a Sua voz venha ressoar, meu Pai, em cada coração, em cada vida, Pai, dos grandes, dos pequenos, dos adultos, dos jovens e todos aqueles que ouvem e ainda ouvirão esta palavra, meu Deus. Aqui estamos, Senhor. Eis-me aqui, o teu servo ouve. Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre hoje, né? Compartilhar com vocês sobre ouvir ao Senhor. Se eu for perguntar aqui, né? Não vou fazer isso, né? Vamos supor que eu perguntasse aqui para vocês: quantos aqui já ouviram a voz do Senhor? Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus sobre a sua vida? Né? Talvez muitos, obviamente, vão levantar a mão. E eu sei que sim, o Senhor deve ter falado muito a cada coração. Hoje eu não quero tentar duvidar, colocar em dúvida, né? Algo que você tenha sentido, alguma experiência genuína que você teve hoje, alguns instantes ou alguma vez com o Senhor, de você ouvir e ter a certeza de que foi Ele falando contigo, né? Mas hoje eu gostaria de que a gente possa meditar, né? De que nós possamos pensar, meditar, refletir a respeito de: será que hoje eu ainda estou ouvindo a voz do Senhor? Será que hoje preciso talvez aprender a ouvir a voz de Deus? Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que foi Ele mesmo que me disse isso aquela vez? Será que ou será que é Ele que está me direcionando a fazer o que estou fazendo atualmente? Nós acabamos de ler um trecho da história onde, né, o jovem Samuel, aqui fala que Samuel era um garoto, era um jovem, não sei, né, eu não parei ainda para poder calcular, né, a idade dele, se ele tinha 8, 12, 14, 16 anos, não me lembro, né, mas era um jovem, um moço, né, que ele desde cedo, desde criança, ele foi consagrado, desde o nascimento, aliás, né, ele nasceu por um milagre do Senhor. A mãe, né, de Samuel, né, a Ana, ela era estéril e ela chorava. Muitos conhecem aqui a história, né? Ela chorava e sofria porque não podia dar filhos ao seu marido. Mas ela orava e orava até que o Senhor respondeu, né? E deu a ela a capacidade de conceber, né? Teve um filho e ela cumpriu a promessa do Senhor que fez a Deus de: Senhor, o dia que o Senhor me deu um filho, eu vou entregar, vou devolver para o Senhor, para ele ser sacerdote, para ele servir ao Senhor, né? Então, tanta foi essa obediência dela que ela foi abençoada com mais filhos, né? Com mais 5 filhos, se não me engano. Ela foi muito abençoada, né? Então, Samuel, desde cedo, ele já ministrava era um éfode, né? Um éfode era um traje, uma veste de sacerdotal, né? É tipo o blazer que o pastor Marcelo usa para pregar, né? Eu estou seguindo os passos, né? O manto. Estou brincando, isso aqui não é heresia, tá? Falar isso. Mas, colocando um exemplo, né? Uma roupa, uma veste, né? Para ele se identificar como alguém que ministrava na presença do Senhor em favor do povo. E ele ainda não conseguia ouvir a voz do Senhor. Ele ainda não conseguia, não tinha passado por uma experiência como ter um encontro pessoal com o Senhor, mas ele foi chamado. Então, eu quero falar com vocês, quando Deus fala, é necessário que a gente aprenda a ouvir. Vou repetir, quando Deus fala, é necessário que a gente aprenda a ouvir. Voltando nesse trecho, né? O jovem Samuel, deitado para dormir, escutou o quê?
Samuel, Samuel, né? Outra vez foi Samuel, Samuel. Outra vez foi Samuel, Samuel. Não se sabe qual era o tom da voz, mas ele talvez parecia um pouco, né, com a voz de um senhor, de um pai, né, como era Eli, tanto que ele confundiu. Será que é o sacerdote? Eu vou lá procurar, eu vou lá. Os olhos deles, eles estavam ficando cegos já pela velhice, né? E ele foi lá, Senhor, o Senhor me chamou. Não, não fui eu. Ele estava tendo uma experiência viva com a voz do Senhor. E aqui nós podemos entender uma coisa, sem conjecturar nada, mas Deus, ele é um ser comunicativo. Deus, ele é um ser, o único ser digno de glória, mas ele é alguém cuja natureza é comunicativa. Ele deseja falar com seus filhos. Independentemente se você for novo, velho, independentemente da sua etnia, independentemente da sua idade, do seu status social, do tanto que você ganha ou não ganha, independentemente da sua história, ele quer falar com você. E outra coisa, talvez ele já tenha falado contigo. Ele já vem falando ao seu coração alguma coisa a qual ainda você não compreendeu, ou talvez ainda você não se dispôs a ouvir, ou até você já entendeu, já ouviu, já entendeu, mas ainda não se dispôs a obedecer. Não se dispôs a seguir aquela palavra do Senhor. A voz do Espírito Santo, também é comparada com a voz profética. E quando falamos da voz profética, não estamos falando apenas, né, daquele mover, né, muitas vezes autodenominado profético, né, cheio de misticismo, e que para poder brotar uma palavra, eu preciso rodopiar, falar um monte de línguas estranhas, né, e para te assustar e depois dizer, ó, Deus manda dizer. Mas é apenas através de um culto de ensino, através do conselho, da advertência de um pastor, através da orientação de um líder espiritual, através de uma palavra de ensino ou de advertência do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, ou de alguém que se importa contigo. Deus está falando contigo. Através de uma voz que fala de dentro de você, de dentro para fora também. E você sabe que essa voz, essa palavra está te levando, está te convidando, te chamando para ir por um caminho certo, mas mesmo assim estamos resistentes. Então, a voz de Deus, nos ensina. A voz de Deus, se você estiver anotando, anota na sua mente e no seu coração. A voz de Deus, a palavra do Senhor, ela não é para nos confundir. A palavra de Deus não é para nos manipular. A palavra de Deus não é para nos obrigar, nos persuadir a fazer coisas que nós nunca iremos entender. A palavra de Deus vem para nos ensinar. Amém? A palavra de Deus vem para também nos constranger. Ela nos constrange. Porque onde está a presença do Senhor, sabe o que acontece? Nós ouvimos a voz dele. E a voz dele fala para dentro dos nossos corações e revela as nossas verdades. É por isso que o povo temia, né? No Velho Testamento, né? Quando o Senhor falava com voz de trovão, e ele aparecia, fazia aquelas aparições, tirava onda, né? Com fumaça e trovões e terremotos e luzes, né? E o povo temia e tremia e se inclinava até o chão e dizia, ai de mim, ai de nós. E se eu estiver mal diante do Senhor, somos pecadores. A própria presença de Deus traz junto a pureza, a essência dele, a santidade, a plenitude da vida, da glória do Senhor. Isso faz com que nós entendamos automaticamente quem nós somos também. E quem nós não somos também diante dele. Então a presença de Deus, a voz do Senhor, ela nos constrange. A voz de Deus é para nos ensinar. A voz de Deus é para nos exortar. Exortar também é animar, insistir, né? Para voltar a um caminho. A voz do Senhor também é para advertência. É para quê? É para nos advertir, desculpa. É para nos consolar também. A voz do Senhor, ela também nos consola, nos conforta em meio à dor,
em meio a uma perda, em meio à fraqueza, à dificuldade, em meio às fragilidades, a voz do Senhor, o Espírito Santo também nos fortalece, nos reanima, nos levanta. A voz do Senhor também, ela vem para gerar vida, porque pela palavra do Senhor foram criadas as coisas, amém? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, os seres viventes. E a palavra do Senhor também, ela envia, né? Ei, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A quem enviaremos, né? Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor, né? A palavra do Senhor também é para nos enviar, para nos dar um destino, para nos encaminhar. A palavra do Senhor também, ela gera um arrependimento, ela produz um arrependimento em nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos conduz, né, a voltarmos ao caminho antigo. Na Bíblia diz, né, quando Esdras, né, nessa jornada que Esdras e Neemias fizeram juntos, né, para a restauração da nação de Israel, né, depois que a cidade estava destruída, estava queimada, os muros derrubados, destruídos e queimados, depois eles instituíram novamente, antes de reconstruir a cidade toda. Sabe o que eles fizeram? Eles reconstruíram primeiro o templo, o altar de adoração, para depois construir a cidade, né, a nação. Olha que tremendo. Então eles voltaram a juntar novamente as leis e mandamentos do Senhor, juntaram todos os que vieram de longe, né, os judeus que vieram de tantos lugares do mundo, de vários países, de tantas nações, para se congregarem novamente e ressurgir a nação de Israel. E um culto solene foi lida, né? A Torá, digamos assim. Os mandamentos e as leis do Senhor foram apenas lidos, e quando eles leram apenas, não pregaram, não fizeram um resumo, apenas leram, diz que o povo inteiro chorava e chorava somente de ouvir. Porque eu fico me colocando assim, se eu fosse uma dessas pessoas nesse momento, nesse lugar, sabendo que eu passei tanto tempo como estrangeiro, tanto tempo como um escravo em outros lugares, tanto tempo como perdido, como um mendigo talvez, em tantos lugares que eu não conhecia. Agora estou vindo aqui, estou ouvindo a constituição política da minha nação. A minha identidade está aqui, sabe? Aquele sentimento de... É uma mistura de patriotismo, né? Mas com uma identidade espiritual. Olha que lindo, né? Eu sei que vocês fazem isso. Eu também, quando escuto o hino nacional do Peru, quando se celebra as festas patrióticas, também eu sinto, sabe, algo muito lindo. E hoje no Brasil eu sinto também, sabe, me sinto identificado, porque conheço um pouco mais a história do povo, o sofrimento, e cada nação também tem um grau, né, de identidade, né? Então, quando eram lidos os mandamentos e as leis do Senhor, eu imagino o povo do Senhor também se identificando, e o Espírito de Deus testificando ao coração deles, né? Vocês são meus, você é meu, atenda a minha voz. Está vendo como você estava andando errado? Está vendo como você estava sendo conduzido para um caminho, por uma cultura errada? Está vendo por onde estava indo? Mas eu te trouxe de volta. Venha para mim, né? Então a voz do Senhor, ela nos chama. E quando Deus fala de verdade, o temor vem. Vou repetir. Quando Deus fala de verdade, o temor vem. Agora vocês. Quando Deus fala o temor vem. Então não é apenas a gargalhada, a risada, o conforto. Também há temor. Principalmente era isso, né? Era um chamado ao arrependimento, era um chamado à reflexão, à meditação, a mudar de atitude o mais antes possível. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ei, o Senhor está aqui. Precisamos nos arrepender. Ei, o Senhor está aqui. Precisamos endireitar-nos os caminhos. Ei, você crê que o Senhor está aqui? Você acredita? Ei, você assume a pessoa de Deus como alguém verdadeiro que está aqui, presente, caminhando neste lugar, olhando para você, falando para você. Então precisamos nos arrepender. Não é para brincar. Não é para brincar. Não é para fazer piadinha. É para nos arrependermos. É para voltarmos ao caminho.
Amém? Então, uma parte muito aqui que eu encontrei muito curiosa, digamos assim, né? Muito especial, é que a primeira coisa que Samuel foi ensinado, uma vez que ele ouviu uma e outra vez a voz de Deus falando com ele, quando o Eli, né? O sacerdote Eli, ele percebeu, o que esse menino está aprontando, está vindo, o que está acontecendo? Está vindo, alguém está chamando para esse menino e só tem nós dois aqui, só tem nós aqui nessa casa, só estamos nós dois aqui. O Senhor está chamando ele. Como é importante, né, a sensibilidade dos pais biológicos e espirituais a respeito dos seus filhos espirituais. Entender o propósito de Deus para aqueles que nós estamos levando pelo caminho, sabe? E ele entendeu. Ei, se você ouvir novamente essa voz te chamando, você vai falar o quê? Sabe o quê? Eis-me aqui, meu Senhor. O que eu posso fazer? Teu servo está te ouvindo. Então, o primeiro ensinamento que Samuel, né, o jovem Samuelzinho, Samuelito, ele recebeu foi a ser submisso, obediente, a ser humilde. Amém? A se dispor a obedecer. Não é a se enaltecer. Deus falou comigo. Agora eu sou melhor do que alguém. Eu ouvi a voz de Deus, agora eu sou superior, posso me sentir melhor. Não, ao contrário, o Senhor falou comigo, eu preciso me abaixar, preciso me render, preciso me dispor a uma vida de obediência. Amém? E muitas das vezes também a voz do Senhor, ela vai nos incomodar e nos contrariar. Como é que hoje, neste mundo, as pessoas, todos nós andamos por este mundo, né, buscando de forma direta ou até indireta, né, uma voz de referência, não é? Se eu for perguntar a cada um de vocês, por mais que você tenha uma família muito bem estruturada, quantos nós aqui já passamos por alguma situação de carência de uma figura paterna em nossas vidas, né? De alguma ou outra forma, por algum contexto familiar que não conseguimos evitar, por alguma questão de separação dos pais, de morte, de perda, por alguma situação de abandono, de más atitudes, né? Houve, né? E há uma lacuna em nossas vidas. Eu sempre esperava, meu pai é vivo ainda, e ele mora lá no Peru ainda, né? E é uma situação particular a da minha família, né? Mas eu tenho muita comunicação com ele. Mas mesmo assim, muitas vezes eu precisei de uma orientação. Sabe, eu entendi que todos nós, eu e meus irmãos, assim como ele, a minha mãe, na época deles serem filhos também, sabe, de pais vivos, precisavam, andamos na procura de uma voz de orientação, de uma voz que nos dê uma direção, né? Como é importante, né? E quando faltava isso, a minha mãe, ela muitas vezes ela assumia, né? Ela tinha compaixão de nós como filhos e ela assumia essa voz e nos orientava como mãe e tentava nos orientar como pai também, né? Nos falando de coisas mais abertamente para homens, digamos assim, e nos falava como professora que ela era também. Obviamente ela abordava muitas crianças, né? Na vida dela, né, nos anos, nas décadas que ela serviu como professora, né, e nos orientava. E eu pude ver como isso foi importante para mim quando faltou essa presença paterna, essa voz de comando, de orientação, né, do meu pai físico. Então todos nós precisamos, de alguma ou outra forma, essa cobertura. Não estou falando de cobertura de chocolate, não estou falando dessa cobertura espiritual, né, que muitas vezes é mal interpretada, né, para manipular, controlar vidas, né, de forma religiosa, mística, intencional, mas é essa cobertura de vamos juntos, né? Estamos juntos, estou contigo. Se falhar, se errar, estou contigo. Deixa eu te ensinar. Não fique calado, avisa, fale o que você está precisando, não é? Vamos, estou aqui.
Estou aqui para te proteger, mas estou aqui para puxar a sua orelha também. Estou aqui para te ouvir, mas estou aqui para falar com você. Então todos nós demandamos de alguma outra forma essa voz em nossos corações, em nossa história. E o Samuel, ele entendeu de uma forma muito especial. Né? Dá para entender que ele cresceu, os pais deles eram vivos, mas eles entregaram, ele passava o ano todo no templo, né? Os pais iam uma vez ao ano a sacrificar, né? Davam um abraço, né? Um cheirinho, como diz aqui no Brasil, né? Davam um cheiro no filho, davam umas roupas novas para ele, né? Sei lá, algumas frutinhas, ó, vamos sacrificar ao Senhor, ó, meu filho, tudo bem, tranquilo? Vamos embora, até ano que vem, né? Então a figura paterna de Samuel era o sacerdote, né? Mas ele precisava entender algo, né? Ele precisava entender algo muito especial. Ouvir diretamente o coração, ouvir diretamente a voz do Senhor no seu coração e saber como reagir, saber como repita comigo, saber como corresponder. O Senhor nos chama a sabermos corresponder também à sua voz. Então, não apenas a ouvir a voz de Deus, mas também a saber como corresponder. Estamos aqui? Então, não se trata, vou repetir, não se trata apenas de saber ouvir a Deus, porque de muitas formas ouvimos, mesmo se a nossa fé está meio que esfriada, está fria, mesmo se estamos meio fracos na fé, mesmo se estamos não tão fervorosos, eu sei que você consegue ouvir a voz de Deus te falando bem lá dentro. Ei, não faça isso, não faça isso. Olha, é esse caminho, sabe? Mas como nós temos correspondido? Como nós temos reagido? Como nós temos respondido, né? E atuado diante da voz, dos comandos do Senhor? Com obediência, submissão, dispondo-nos a obedecer ou apenas, nesse caso aí, eu acho que é coisa da minha mente, né? Porque eu gosto quando Deus fala comigo para Ele me justificar ou respaldar as minhas escolhas, as minhas decisões que eu tenho, né? Os caminhos que eu quero tomar, né? Aí sim, quando eu sinto que está tudo certo, aí Deus falou comigo, né? Então, nós precisamos aprender a discernir, porque a voz de Deus muitas vezes ela vai incomodar, ela vai nos contrariar. É por isso que Jonas, o profeta, o que ele fez, pastor Eduardo, quando ele ouviu o comando de Deus? Amém, que lindo, Deus falou comigo, eu vou lá para pregar, Nínive. Fugiu, não foi? Oh. Não, Deus, esse povo aí, não, Senhor. Eu sei que é o Senhor que está falando, eu sei que é o Senhor, mas eu não quero, porque é difícil. Esse povo é duro de coração, esse povo é muito perverso, eles vão fazer isso comigo, eles vão me incomodar, vão resistir, eu já conheço esse povo, já conheço, digamos, essa laia, né? E ele fugiu, porque era a voz do Senhor dizendo, e ele não quis. Outro exemplo, é por isso que Saul desobedeceu, né? Ele sabia que ele não deveria sacrificar, que não era papel dele sacrificar, era governar, comandar o exército. Mas não podiam fazer isso sem antes apresentar sacrifício ao Senhor. O que eles fizeram? O que ele fez? O profeta está demorando. Eu posso sacrificar? Eu sou o rei? Eu sinto paz no meu coração. Quem já ouviu essa palavra, essa frase? Aliás, quem já falou isso? Eu já falei na minha vida. E já errei muitas das vezes dizendo assim, mas eu estou sentindo paz no meu coração. E como eu sinto paz no meu coração para fazer essa besteira, que eu sei que é uma besteira que eu vou fazer, mas como eu sinto paz no meu coração, e eu já orei, né? E como eu já orei, a minha consciência está um pouco mais tranquila, então eu vou fazer, porque eu acho que Deus está me respaldando. E aí né? Dá errado, né? Dá ruim. Aí depois, pastor, ore em mim, pastor. Me ajuda. Orem por mim. Preciso de aconselhamento urgente. Ou vou postar alguma coisa lá nos stories, né? A vida te dá golpes. Mas vivendo e aprendendo. Que não vem para somar na minha vida também.
Não precisa ficar restando, alguma coisa assim, né? Muito ajuda quem não me atrapalha. Por quê? Consequências das nossas escolhas erradas. Bem lá dentro o Espírito dizendo assim, meu querido, meu filho, você sabe o que deve e não deve fazer. Mas nós queremos inventar uma voz de Deus, uma falsa voz de Deus, uma falsa confirmação de Deus para coisas que nós queremos fazer. Por quê? Porque o ídolo, porque o principal somos nós. O protagonista da nossa história sou eu. Não é servir a Deus, não é agradar a Deus, não é sacrificar, não é obedecer. Não, sou eu, é o meu prazer, eu quero ter prazer. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir pleno ao fazer isso. Eu quero conquistar. Eu quero viver. A vida se vive uma vez só. Ai, né? Então, correu uma brisa. Ai, Deus falando comigo, me dizendo, vai lá, meu filho. Não é. Nem sempre é, querido. Nem sempre é. E eu sei que é meio duro, muitas das vezes, pensar naquilo, porque obedecer a Deus realmente custa. Saul perdeu o reino. Perdeu o ministério dele, perdeu a família, perdeu o destino que Deus tinha dado, entregado a ele. Por quê? Porque ele quis agradar a si mesmo antes do que agradar a Deus. É por isso que Jonas também ele padeceu tanto e sofreu tanto, né? Foi jogado no mar, foi engolido por um peixe gigante por causa da desobediência, pela idolatria do próprio eu, por se negar a obedecer à voz de Deus. Ele ouvia sim, mas não obedecia. É por isso que Caim também, né? Quando Caim ele apresentou uma oferta a Deus, um sacrifício que não agradou a Deus, e Deus falou assim: Caim, Caim, o que está acontecendo, Caim? O que aconteceu com ele? A palavra diz que o rosto dele emudeceu. Ou seja, ele ficou de bico, ficou de cara fechada. Ele deixou que o inimigo entrasse no coração dele. A palavra de exortação do Senhor não fez com que Caim ele recapacitasse e quisesse mudar de atitude. Ao contrário, ele interpretou aquilo, ele interpretou a advertência do Senhor como algo mau. Então, muitas das vezes a palavra de Deus vai fazer isso com a gente. Estou martelando isso aí para que fique bem na nossa mente, amém? Nessa semana, nesses dias, começando comigo. A palavra do Senhor muitas vezes vai te dizer assim: ei, meu filho, minha filha, não, eu não vou te poupar desse sofrimento. Eu não vou curar essa pessoa que você ama tanto. É um processo. Olha, eu não vou te dar eu não vou abrir essa porta, não quero abrir essa porta. Eu tenho outras coisas para você. Não, mas eu quero. Não, mas ei, essa pessoa, esse relacionamento não é para você. É uma distração, é uma idolatria ao prazer, é uma manipulação. Não, mas eu quero e eu já orei, eu sinto paz no meu coração, então tem que ser de Deus. Mas não é. Quais são as consequências? O nosso rosto vai se emudecer diante do Senhor. Não, mas não é para fazer esse investimento. Não é para se juntar com certo tipo de amizades. Não é para andar por esses caminhos. Não, mas eu quero porque eu acho que é assim. É porque muitas das vezes nós somos ensinados a interpretar a palavra do Espírito Santo quando fala diretamente aos nossos corações. Então, quando há profecia verdadeira, é porque há ensinamento genuíno. Você quer palavra profética, amado? Você que gosta aqui de ouvir a voz de Deus, você que sempre busca ser uma pessoa sensível à voz profética do Senhor, venha para o culto de ensinamento primeiro. Venha para a escola bíblica. Ouça o ensinamento da palavra. Porque a palavra da profecia verdadeira, genuína, não é profetada, não é heresia, invenção desculpa a palavra, bruxos gospel. Não, a palavra genuína, profética, ela só acontece num lugar onde a palavra de Deus é ensinada, onde há ensinamento. Somente a palavra de Deus, a palavra profética é a manifestação genuína do que é profético, do que é espontâneo, do que é sobrenatural. Somente vai fluir e vai permanecer onde há o quê? Ensinamento da palavra. Porque onde há ensinamento da palavra, sabe o que vai ter?
fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. As palavras do Senhor. E como crerão se não ver, né? Se não ouvirem? E como ouvirão se não ver quem pregue? E quem pregará se não for enviado? Estão dispostos? Estamos dispostos? Então, quando há ensino da palavra, há fé, e também a fé, ela resulta em temor ao Senhor. Mas por que eu queria te convidar a você analisar, vamos refletir no nosso coração hoje, por que o temor do Senhor tem diminuído no seu coração? Porque você antes tinha mais temor, porque agora o seu temor está menos, porque agora você decide tão rápido, porque agora muitas das vezes a gente é mais precipitado para tomar decisões incorretas. Porque nosso temor tem diminuído, porque nossa fé está fraca. E por que nossa fé está fraca? Porque não reconhecemos a voz de Deus. Porque não temos força nem disposição para poder nos levantarmos e obedecer. Saiba então que a palavra de Deus em nossa vida, revelada verdadeiramente, nem sempre vai nos trazer prazer, nem sempre vai nos dar conforto, nem sempre vai nos dar empolgação. Muitas das vezes também vai acabar com a gente, vai nos destruir. A palavra de Deus também vem para nos destruir, vem para derrubar nossas estruturas, vem para nos colocar assim, era isso mesmo. Sabe aquele momento onde você está caminhando, você sabe que está fazendo o que não é certo, achando que Deus está contigo, mas só porque muitos se aplaudiram, só porque muitos estão ovacionando o que você fez ou faz ou pensa, mas tem uma hora que o anjo do Senhor se apresenta diante de ti, através da verdade. Né? Até onde você vai carregando isso aí? Até onde você vai ficar montando esses castelos de areia? E se eu fizer assim, tudo se derruba. Nós precisamos firmar a nossa casa na rocha, não na areia. Firmar a nossa casa na rocha é fundamentar as nossas escolhas, o nosso destino, na palavra do Senhor, num caráter cristocêntrico, num espírito de obediência, de submissão. Obediência custa, obediência dói, mas é isso que vai nos levar a prevalecer pela eternidade. Quando nós construímos a nossa casa, construímos as nossas escolhas, nossos caminhos, fundamentamos nossos caminhos na areia, ou seja, em egoísmos, em idolatria a nós mesmos, no prazer, no egoísmo novamente, né? No ego, né? Na vaidade. Qualquer vento vai derrubar a gente. Estamos aqui para encerrar a introdução, porque ainda tem tempo. A palavra de Deus diz, que o coração do homem é enganoso. A palavra diz que o nosso coração, ou seja, as nossas tendências naturais são enganosas. Sempre vão procurar nos levar por caminhos errôneos, caminhos tortuosos. Não é? Olha para você mesmo, só quando você está olhando coisas nas redes sociais, música, conversas com os amigos do trabalho, sabe aquele gostinho que dá quando isso aqui não está tão ruim como parecia, mas eu preciso decidir. O meu coração é enganoso. Sabendo que o meu coração é enganoso, eu não posso me deixar enganar pela aparência do mal. Sabendo que o meu coração é enganoso, eu preciso dominar sobre as minhas tendências. Eu preciso vencer a minha carnalidade. Eu preciso vencer a idolatria por mim mesmo. Eu preciso vencer a minha tendência de querer me tornar algo que está fora do plano e o projeto que Deus fez para mim. Sabe? Então, sabendo que o nosso coração é enganoso, nós precisamos entender que quando não sabemos atender à voz de Deus, ou muitas das vezes quando nós não queremos atender à voz de Deus, nós podemos ser influenciados
por falsas vozes e sermos enganados pelo maligno. Se o nosso coração é enganoso, significa que, por natureza, se nós andamos fora de Cristo, afastados de Cristo, sabe o que vai acontecer? Somos um alvo fácil para o engano do maligno. E a palavra diz que o inimigo veio para quê? Para roubar, para matar, para destruir. A palavra diz que o diabo, ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio, ele é enganador, ele é, novamente, mentiroso, e depois disso ele é acusador, não é? Ele é acusador, tentador. Então, se nós idolatramos o nosso próprio coração apenas, e nos resistimos a ouvir a voz do Senhor, entramos no engano. E o engano se assemelha a uma máscara, né? E a máscara muitas das vezes é isso. Uma máscara de falsa plenitude. Uma máscara de falsa santidade. Uma máscara de falsa espiritualidade. Uma máscara de falsa realização. De falso sucesso. Né? Que nem a máscara de influencer, digamos assim. Né? Não falando mal de todos os influencers. Mas há uma tendência em muitos influencers, né? Influencers, pessoas famosas, né? Que buscam mostrar uma imagem de que tudo anda bem na vida delas, que elas não têm problemas, que elas não têm defeitos, que elas são inquebrantáveis, que elas são totalmente persuasivas e difíceis de convencer, quando na verdade carregam uma fragilidade mal tratada, mal curada, onde ainda há, muitas das vezes, por trás, por dentro dessa armadura montada para mostrar à sociedade que somos bons, que somos autossuficientes, que somos plenos, que não precisamos de ninguém, que não precisamos ser pastoreados, que não precisamos ser aconselhados, que não precisamos ser orientados, que não precisamos de ajuda. Na realidade, ali dentro há uma alma carente de um abraço, carente de amor, carente de acompanhamento. Há um coração ferido, magoado, sabe? Se você está assim nesta noite, eu quero te convidar a você sair dessa condição. Saiamos dessa condição. Tudo o que nos leva a idolatrar a nós mesmos não é a voz do Senhor. Por mais espiritual que pareça essa experiência, eu quero te desafiar a começar a atender o chamado do Senhor. E também a tirar essa máscara de falsa espiritualidade e se dispor a obedecer ao Senhor. Amém? Então não se trata apenas de não ouvir a voz de Deus, mas se trata de, tendo ouvido, sabendo o que Ele quer de você. E hoje, amados, não deixe os dias passar, não deixe o tempo passar. Disponha-se a andar corretamente. Disponha-se, porque isso vai influenciar a sua vida, a sua família, o seu futuro. Disponha-se a não mais andar como Caim andou, com o coração contaminado, idólatra de si mesmo. Ele se tornou homicida. Ele matou o próprio irmão, porque ele preferiu obedecer o próprio coração, que já estava dominado pelo maligno. E ele foi levado a ter inveja do próprio irmão, e foi o primeiro homicida da história, né, da humanidade, segundo a Bíblia, né? E as consequências foram o quê? Ele foi desterrado, ele foi amaldiçoado. As gerações dele, né? Os filhos dos netos e os filhos dos filhos foram amaldiçoados. Quando não houve uma disposição de se dobrar diante de Cristo. Ah, mas já me cansei de me dobrar, né, me render. Você não vai se render diante do homem, não. Mas é diante daquele que é maior, diante daquele que é dono da vida e da morte. Amém? Obediência é melhor do que sacrifícios. Foi o que o profeta Samuel falou para Saul, né? Depois dele ter sacrificado, né, um monte, né, sem permissão, sem autorização. E depois disso desobedeceu ainda, né? Deus tendo dito assim: destrói os amalecitas, porque são um povo perverso. Destrói, mata tudo. Homens, mulheres, animais, tudo, não, queima tudo. Vocês têm que acabar com tudo. Deus mandou.
O que ele fez? Matou os soldados dos homens, poupou as mulheres mais bonitas, poupou o melhor dos animais, os porcos, as ovelhas, as vacas, trouxe para fazer um churrasquinho, né? Quando o profeta chegou, ele já saiu assim, o profeta chegou. Profeta Samuel, eu fiz tudo que o Senhor mandou, tá vendo? Derrotamos os amalecitas. Você matou tudo? Mas a gente matou tudo. E qual foi a palavra de Samuel? Mas então o que é esse som, esse barulho de porcos, de ovelhas aqui perto? Esse tanto de bois que estão aqui. Que barulho é esse? Ah, é porque era o melhor, né? Os bois eram da melhor raça, de carne, né? Vamos celebrar, vamos comer. Porque você poupou o rei. Era para matar tudo, ele poupou a vida do rei. E aí vem o decreto, vem o juízo, né? Melhor é obediência do que sacrifício. Do que adianta estamos sacrificando muitas vezes para Deus? Tentar fazer para Ele, executar, fazer, querer mostrar que fazemos, colaboramos, fazemos o bem o tempo todo, sendo que estamos em desobediência. Sendo que nosso coração está voltado para nós mesmos. Não adianta. Não adianta o sacrifício. Ele quer um coração obediente de verdade. Então vamos nos dispor, amados. É uma exortação para mim também. Para nós neste lugar. Vamos aprender e nos dispor a obedecer ao Senhor por amor. E mesmo que isso venha doer até a nossa alma. E a palavra de Deus vem nos espremer mesmo. E sabe, será que você já sofreu até o sangue mesmo? Na sua luta contra o pecado? Ah, amados, eu não. Eu não. Quero chegar novamente esse primeiro amor que me leva a até chorar de dor só para não pecar, sabe? Sofrer até o sangue, sabe o que é? Posso dizer um pouquinho, sabe o que é sofrer até o sangue, né? É sofrer mesmo. Se privar de companhia, se privar de prazeres, se privar de comida, de sono, se privar de descanso, de folgas, chorar, lágrimas, suar, com tal de não falhar diante do Senhor. O Senhor nos chama a esse nível de obediência. Ele está nos chamando. Amém? Amém? Ele está nos chamando a um nível diferente de obediência. Precisamos transcender. Precisamos evoluir, senão a gente vai ficar só pintando, né? Pintando a ferrugem do carro. Quem já imagina o carro cheio de ferrugem. Adianta pintar? Não, tem que lixar, né? Tem que tratar aquilo. Pintando, tá bonitinho. Não tem, então tá bom, é Deus. Não, tem que limpar as bactérias, tirar a ferrugem, curar a ferida. Preciso de Ti, Senhor. Preciso que o Senhor me ajude. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Hoje acabou cedo. Se o pastor quiser pregar de novo, né?